Boa noite a todos. Hoje, no dia 8 de setembro do ano de 2020, damos início à 20ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Sapezal. Quero aqui cumprimentar todos os nobres colegas vereadores, ao nosso amigo Gringo, que está no plenário hoje, e toda a população que nos acompanha pelas redes sociais. Registro a presença de todos os vereadores. Sob a proteção de Deus, eu declaro aberta a 20ª sessão ordinária do ano de 2020. Peço para o vereador Chapadinha fazer a leitura de um trecho bíblico. Boa noite, senhor presidente, demais colegas vereadores, nosso amigo Gringo e demais pessoas que nos assistem através das redes sociais. Quero ler o Salmo de número 40, que diz o seguinte: coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Conforme o que determina o artigo 127 do parágrafo 2º do regimento interno desta Casa, eu coloco em votação a ata da 19ª sessão ordinária. Quem concordar, permaneça sentado, e quem discordar, levanta-se. Declaro aprovada a ata da 19ª sessão ordinária, realizada aos 24 dias do mês de agosto do corrente ano. Leitura dos ofícios de número 162, 163 e 164, recebidos do prefeito municipal de Sapezal, excelentíssimo senhor Valcir Casagrande. Boa noite a todos. Sapezal, Mato Grosso, 28 de agosto de 2020. Ofício número 162/2020, de gabinete do prefeito para a Câmara Municipal de Sapezal. Assunto: encaminhamento do balancete do mês de julho de 2020. Senhor presidente, encaminhamos para a devida apreciação dessa egrégria Casa de Leis o balancete financeiro orçamentário e demais anexos pertinentes relativos ao mês de julho de 2020, conforme preceitua a lei e de conformidade com as informações disponibilizadas no site do TCE. Cordialmente, Valcir Casagrande, prefeito municipal de Sapezal. Deixa eu só ver se meu óculos está aqui. Ofício 163/2020, gabinete do prefeito, Sapezal, Mato Grosso, 27 de julho de 2020, o ilustríssimo senhor Osmar Aparecido Favini, presidente da Câmara. Assunto: envio de lei 1555/2020. Senhor presidente, com os cordiais cumprimentos e devido acatamento, utilizamos-nos do presente para envio de leis. Lei 1555/2020 dispõe sobre a construção, adequação de calçada e arborização urbana no perímetro urbano do município de Sapezal e da outras providências. Desde já agradecemos e nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos. Atenciosamente, Valcir Casagrande, prefeito municipal de Sapezal, Mato Grosso. Ofício 164/2020, gabinete do prefeito, Sapezal, 31 de agosto de 2020, ao ilustríssimo senhor Osmar Aparecido Favini, presidente da Câmara Municipal de Sapezal, Mato Grosso. Envio de leis 1556/2020, senhor presidente, com cordiais cumprimentos e devido acatamento, utilizamos-nos do presente para envio da lei.
Lei 1556/2020, autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar no Orçamento Geral do Município de Sapezal, Estado do Mato Grosso, no valor de R$ 800 mil. Desde já agradecemos e nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos. Atenciosamente, Valci Casagrande, Prefeito Municipal de Sapezal. Leitura das mensagens e dos projetos de leis de número 023 e 024 de 2020, recebidos do Poder Executivo Municipal, os quais foram encaminhados às comissões competentes. Mensagem 023/2020, Sapezal, 27 de agosto de 2020, Excelentíssimo Osmar Aparecida Favini, Presidente da Câmara, Excelentíssimo Presidente, Excelentíssimos Vereadores, é o presente para encaminhar o processo de lei 023/2020, que trata da alteração do artigo 2º, incisos 2º e 4º da Lei 905/2010, a fim de que sejam permutadas áreas verdes e áreas públicas, mantendo-se o percentual mínimo de área verde prevista na legislação. A necessidade de alteração das classificações se dá em razão da existência de obra pública para atendimento educacional, creche Jardim Floresta, e a doação do espaço público à Associação Crescer para atendimento social. Verifica-se os lotes nos quais está sendo construída a creche Jardim Floresta e os lotes doados à associação encontram-se em área verde, motivo pelo qual devem tais lotes serem convertidos em área pública. Sendo assim, para manter o percentual legal mínimo de área verde, lotes que atualmente são classificados como área pública serão convertidos em áreas verdes, sendo que se apresenta no ensejo na certeza da aprovação do projeto em apreço. Desde já reiteramos os votos de estima e elevada consideração. Valci Casagrande, Prefeito Municipal de Sapezal. Projeto de Lei número 023/2020 dispõe sobre a alteração do artigo 2º, incisos 3º e 4º da Lei 905/2010 e da outras providências. Valci Casagrande, Prefeito Municipal de Sapezal, Estado de Mato Grosso, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Em virtude de obras públicas para atendimento educacional por meio de convênio e doação de espaço público para atendimento social, ficam alterados o inciso 3º e 4º do artigo 2º da Lei 905/2010, que passarão a vigorar as seguintes redações. 3. 11.245,06 metros quadrados destinados à área verde, composta do canteiro central da Rua Pioneiro Ardo Henrique Schneider, pelos lotes número 1 a 20 da quadra número 5, lotes 01, 07, 08, 09, 12, 13, 14, 15 e 20 da quadra 6. Quarto, 3.275 metros quadrados destinado a lotes de reserva pública,
composto pelos lotes número 02, 03, 04, 05, 06, 10, 11, 16, 17, 18 e 19 da quadra 5. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Artigo 3º. Revogam-se as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Sapezal, aos 27 dias do mês de agosto do ano de 2020. Valci Casagrande, Prefeito Municipal de Sapezal. Mensagem 024/2020, Sapezal, Mato Grosso, 28 de agosto de 2020. Senhor Presidente, vereadoras e vereadores, honra-nos submeter à elevada apreciação de Vossa Excelência e dignos pares do projeto de lei número 024/2020, que estima a receita fixa e despesa do município de Sapezal, Mato Grosso, para o exercício financeiro de 2021 e da outras providências, em cumprimento ao disposto do artigo 77 do inciso 3º da Lei Orgânica Municipal. Na elaboração do presente projeto de lei, foram cumpridos os dispositivos constitucionais que regem a matéria, bem como as normas gerais de direito financeiro estabelecidas na Lei Federal 4.320 de 64, combinada com a Lei Complementar número 101 de 4 de maio de 2000, consagrada como Lei de Responsabilidade Fiscal. Adicionalmente, foi cumprido, em seu inteiro teor, o disposto na Lei Municipal número 1553, de 15 de julho de 2020, que dispõe sobre diretrizes para a elaboração de orçamentária do município de Sapezal, Estado do Mato Grosso, para o exercício de 2021 e de outras providências. Em razão da incerteza do cenário macroeconômico ora vivenciado, em estria obediência ao princípio da prudência, a receita do ano 2021 foi estimada no mesmo patamar da receita orçamentária para o ano em curso. Portanto, a despesa fixa no mesmo valor da receita, importando o presente projeto de lei em R$ 124.750.000, compreendendo o orçamento fiscal e o orçamento da Seguridade Social. De acordo com o disposto no parágrafo 2º do artigo 4º da LDO 2020, seguem anexas seguintes informações complementares. 1. Programação dos recursos destinados à manutenção e ao desenvolvimento de ensino, de forma a evidenciar o cumprimento do disposto do artigo 212 da Constituição Federal, da Emenda Constitucional número 53, de 19 de dezembro de 2006. 2. Programação dos recursos destinados às ações e serviços públicos de saúde, de modo a evidenciar o cumprimento do disposto artigo 198 segundo da Constituição Federal, na forma de emenda constitucional número 29, de 13 de setembro de 2003, demonstrativo dos efeitos sobre as receitas em razão da concessão de descontos, concessões, anistias, remissões e qualquer benefício de natureza financeira, tributária e crediária e os decorrentes do aumento das despesas obrigatórias de caráter continuado. 4. Demonstrativo das compatibilidades
do Programa do Orçamento com as metas previstas no anexo das metas fiscais desta lei, de acordo com o inciso 1º do artigo 5º da Lei Complementar número 101/2000. 5. Relação entre ordem cronológica das sentenças judiciais a serem pagas no decorrer do exercício 2021. Contando com o apoio de Vossa Excelência na apreciação e na aprovação do projeto em pauta, renovamos votos de consideração e apreço Valcir Casagrande, Prefeito Municipal de Sapezal. Situação econômica e financeira do município. Em cumprimento aos dispostos do inciso 1º do artigo 22 da Lei Federal 4.320 de 64, de 17 de março de 64, evidenciamos a situação financeira do município em 31 de julho de 2000, a partir dos quadros que demonstram a execução orçamentária da receita e despesa. Execução orçamentária da receita. Execução orçamentária da receita. Julho de 2020, orçamento anual. 122.659.700 reais. Receita de capital, 2.090.030. Total, 124.750.000. Orçamento atual. Receita corrente, 127.554.868 reais. Receita capital, 2.590.300. Total, 130.145.168 reais. Realizado, receitas correntes, 81.670.339. Receita de capital, realizado, 886.468. Total, 82.556.807. Índice realizado, porcentagem. Receita corrente, 66,58%. Receita de capital, 41%. Total, 66,18%. Orçamento atual, 64,03%. Receita de capital, 34,22%. Total, 63,43%. Observa-se forma realizada, 63,43% da despesa estimada, verificando-se o ingresso das receitas de capital, com o índice realizado a 34,2%, foi o maior das receitas correntes, com 64,03% da receita orçada anual. Por outro lado, verifica-se que o desempenho das receitas tributárias atingiu 64,74% da previsão anual, um pouco superior ao desempenho de transferências correntes, com índice realizado de 58,94%. Execução orçamentária e despesas. A tabela adiante evidencia a execução de despesas por natureza, nos estágios empenhado e liquidado, no período de janeiro a julho de 2020. Poder Legislativo, Câmara Municipal, Poder Executivo, despesas
correntes, 102.649.000. Despesa de capital, 14.536.800. Total de despesa, 123.910.000. Execução, empenhado e liquidado. Empenhado, 69.307.114. Despesa de capital, 18.753.593 reais. Despesas intraorçamentárias, 132.630. Total de despesas, 91.985.004 reais. Liquidado, despesa corrente, 57.909.572 reais. Despesa de capital, 9.290.835. Total. Despesa interorçamentária, 132.630. Despesa total, 71.124.704 reais. Empenhado, índice de realização, empenhado do Poder Executivo, despesas correntes, 67,52%. Despesa de capital, 129,01%. Despesa interorçamentária, 82,89%. Despesa total, 74,24%. Liquidado, 56,42%. Despesa de capital, 63,91%. Despesa interorçamentária, 82,89%. Despesa total, 57,40%. Lê um pouquinho, seu Clóvis. Nota-se que foram comprometidos e empenhados 74,24% da despesa fixa para o exercício. Executados, liquidação apenas 57,40%. O repasse devido ao Poder Legislativo atingiu exatamente 58,33%, que corresponde a 7 meses de execução. Não obstante, ocorreu a devolução de R$300 mil pela Câmara Municipal. Verifica-se que os gastos correntes atingiram 67,52% do nível empenhado e 56,42% no liquidado. Em relação a despesas fixadas para o exercício, os investimentos atingiram 125,32%. No nível de empenhos é apenas 61,22% na situação liquidada. Demonstração da dívida fundada e flutuante, saldos de créditos especiais, restos a pagar e outros compromissos exigíveis. Dívida fundada. Desde o final do exercício passado, para o município de Sapezal, Mato Grosso, constituiu dívida de longo prazo com a confissão de débitos perante o SRB, parcelamento INSS em 60 meses. A situação da dívida fundada em 31/7/2020 está demonstrada na tabela a seguir. Poder Executivo. Administração direta, dívida INSS Prefeitura, longo prazo, R$3.239.905,09. Pagamentos, 31/7/2020, R$309.894,50. Saldo, 31/7, R$2.849.010,59. Total, R$3.239.905,09.
Pagamentos até 31/7/2020, 390.894.050 centavos. Saldo em 31/7/2020, R$2.849.010,59. Dívida flutuante. O principal componente da dívida flutuante é a conta restos a pagar, assim entendido. Saldos de empenhos a pagar de exercícios anteriores, bem como a despesa orçamentária de pagar exercícios em curso, cujo saldo da data 31 de julho de 2019 se demonstra. Poder Executivo. Restos a pagar processados, R$ 699.167,41. Movimentação de exercício, R$ 1.026.446,76. Saldo em 31/7, R$ 1.725.614,17. Total, R$ 5.418.987,98. Movimentação de exercício, R$ 18.893.122,33. Saldo em 31/7, R$ 24.312.110,31. Créditos especiais. Abertura de créditos adicionais especiais, ou seja, para a criação de novos projetos e atividades no exercício 2020, estão evidenciados na tabela a seguir. Crédito especial mais suplementação, valor, saldo em 31/7/2020, autorização legislativa. Total do valor, R$ 2.874.374,70. Total do saldo em 31/7/2020, R$ 1.755.755,64. Exposição da receita e da despesa. Receita estimada em 2021. A estimativa da receita foi elaborada com bastante prudência em fase da incerteza que paira sobre o atual cenário econômico, com iminente retratação econômica comprovada pela pandemia do coronavírus. Por esta razão, os projetos de recursos de convênio se referem ao saldo previsto na construção de estado de tratamento de esgoto sanitário, bem como aquisição de ônibus de transporte escolares e construção de creche. Assim, a receita para o exercício de 2021 está estimada no orçamento fiscal e seguridade social no valor de R$ 124.750.000, conforme diante demonstrado. Receita corrente, orçamento 2020, proposta 2021 e variação. Orçamento 2020, R$ 122.659.700. Receita de capital, R$ 2.090.300. Total da despesa, R$ 124.750.000. Receita corrente, proposta 2021, R$ 122.899.700. Receita de capital, R$ 1.850.300. Total da receita, R$ 124.750.000. Variação da receita corrente, 240. Receita de capital 240. Despesa fixa. A despesa fixa foi proposta orçamentária de R$
em igual montante da receita, importando 124.750.000 da seguinte distribuição: Poder Legislativo, 6.500.000, 5,21%. Poder Executivo, 118.250.000, 94,79%. Total, 124.750.000, 100%. Em cumprimento ao disposto do artigo 5º, parágrafo 2º da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a presente mensagem está acompanhada no anexo 1 e 2 referentes do Programa de Recursos destinados ao cumprimento das vinculações e educação à saúde. A estimativa da renúncia de receitas de sua compreensão, bem como a margem e expansão da despesa de caráter continuado em cumprimento ao disposto de Constituição Federal e na LRF, estão apresentadas no anexo 3A e 3B. A compatibilidade da programação dos recursos da presente proposta orçamentária do anexo e metas fiscais da LDO 2020 está demonstrado no artigo 4º. Não há valores inscritos em pregatórios judiciais, pois não houve apresentação até a data de 1º/7/2020, conforme demonstrado no anexo 5. Relação precatórios, orçamento para exercício financeiro 2021, o valor devido total de R$ 718.439,25. E um pouquinho na hora do número. Projeto de Lei 024/2020. Estima receita fixa despesa do município de Sapezal, Mato Grosso, para exercício financeiro 2021 e da outras providências. Valcir Casagrande, prefeito municipal de Sapezal, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, encaminha para apreciação da Câmara Municipal de Vereadores a seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Orçamento do município de Sapezal para exercício financeiro 2020, estima receita e fixa despesas de R$ 124.750.000, conforme discriminados em anexo integrantes desta lei, compreendendo: 1. Orçamento fiscal referentes aos poderes legislativo e executivo sem fundos, órgãos e entidades da administração direta mantidas pelo Poder Público Municipal. 2. Orçamento da Seguridade Social abrangendo os órgãos de entidades e administração direta, sem fundos, autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público Municipal, cujas ações sejam relativas à saúde e assistência social. Parágrafo único. Do montante fixado no orçamento da Seguridade Social, a parcela de R$ 28.962.428 será custeado com recursos oriundos do orçamento fiscal. Artigo 2º. A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas e outras fontes de receitas correntes e de capital, na forma de legislação de vigor de especificações constantes no anexo integrantes desta lei, com o seguinte desdobramento. 1. Por categoria econômica, fiscal, seguridade social e total. Total, R$ 120.641.900, R$ 4.108.100, R$ 124.750.000. Das fontes, receita corrente, R$ 136.138.600, R$ 4.108.100, R$ 140.246.700, receita de capital R$ 1.850.300, R$ 1.850.300, dedução das receitas correntes R$ 17.347.000.
17.347, total R$ 120.641.900, R$ 4.180.100, R$ 124.750.000. Artigo 3º, as despesas da administração direta será realizada segundo discriminação dos quadros, órgãos, categoria econômica, funções e programas integrantes desta lei, bem como desdobramentos. 1. Despesa por órgão da administração, fiscal, seguridade social e total. Total do fiscal, R$ 91.679.472. Total da seguridade social, R$ 33.070.528. Total, R$ 124.750.000. Despesas de categoria econômica, fiscal, seguridade social e total. Total, R$ 91.679.472. R$ 33.070.528. Total, R$ 124.750.000. Despesa por função de governo. Fiscal, seguridade, total. Total de fiscal, R$ 91.679.472. Seguridade social, total, R$ 33.070.528. Total, R$ 124.750.000. Despesa por programa. Total, R$ 91.679.472. Total, Seguridade Social, R$ 33.070.528. Total, R$ 124.750.000. Artigo 4º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir durante o exercício créditos adicionais suplementares em obediência que dispõe o artigo 167 do inciso 5º da Constituição Federal, combinado com o disposto do artigo 43 do parágrafo 1º, incisos 1º, 2º, 3º e 4º da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 64, criando, se necessário, a natureza de despesas de fontes de recurso dentro de cada projeto ou operação social, observando as seguintes condições. 1. Até o limite de 15% das despesas fixas no artigo 1º desta lei, para o caso de créditos suplementares por anulação parcial ou total de dotação orçamentária aprovadas na Lei Orgânica 2021 de seus créditos adicionais. 2. Para abertura de créditos suplementares à conta de recursos provenientes do superávit financeiro, até o limite total apurado no balanço patrimonial de 31/12/2020, individualizado por fonte de recursos. 3. Até o limite dos recursos de reserva de contingências nos casos de créditos suplementares para atender os riscos fiscais ou imprevistos. 4. Até o limite do excesso de arrecadação quando existe o processo ou atividade de lei orçamentária anual. Parágrafo único. O limite autorizado no CAPT não será onerado quando se trata de movimentação de recursos decorrentes de anulação parcial ou total de dotações dentro do mesmo projeto ou atividade, dentro do seu limite, bem como para suplementar insuficiência de dotação no grupo de despesas de pessoal e encargos. Artigo 5º. Com a compatibilização de metas fiscais estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, na LOA 2021, está demonstrada no artigo 4º integrante desta lei. Artigo 6º, essa lei entrará em vigor na data de sua publicação. Artigo 7º, revoga-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Sapezal, às 28 do mês de agosto do ano de 2020, Você Casagrande, Prefeito Municipal de Sapezal. Sendo isso que a gente tinha para o pequeno expediente, conforme o acordado entre os nobres colegas vereadores, não tem nenhum dos membros inscrito para fazer o uso da tribuna. Passamos então para a ordem do dia. Leitura e votação da indicação de número 021 de 2020, de autoria da vereadora senhora Rosiane Aparecida Francisco, que indica ao chefe do Poder Executivo Municipal a municipalização de 5 quilômetros da rodovia MT-388 até o frigorífico do Vô Pedro. Indicação 021/2020 indica ao chefe do Poder Executivo Municipal a municipalização da rodovia 388 até o frigorífico Vô Pedro. De conformidade com o que estabelece o regimento interno desta Casa de Leis, a vereadora senhora Rosiane Aparecido Francisco, depois de ouvida a soberana e douta manifestação do plenário, indica ao chefe do Poder Executivo a municipalização da rodovia MT-388 até o frigorífico Vô Pedro. Justificativa. Indicamos ao chefe do Poder Executivo a municipalização de 5 quilômetros na rodovia 388 até o frigorífico Vô Pedro. A presente indicação proporcionará ao município o direito de um atendimento maior, mais eficiente ao que se refere à manutenção do controle viário deste trecho, considerando que o mesmo é utilizado como via de uso para geração de renda e de transporte escolar. Preocupadas em oferecer o melhor serviço à população sapezalense, é que justificamos essa propositura. Contamos com o apoio integral dos nobres pares na aprovação dessa indicação e com o pronto atendimento da mesma por parte do Poder Executivo Municipal. Sala das sessões da Câmara Municipal de Sapezal, 3 dias do mês de setembro do ano de 2020. Rosiane Aparecida Francisco, vereadora. Coloco em votação a indicação. Quem concordar, permaneça sentado, e quem discordar, levanta-se. Declaro aprovado por unanimidade a indicação de número 021 de 2020. Apreciação e votação em segundo turno do projeto de lei de número 021 de 2020, que dispõe sobre a criação do Plano Municipal do Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas do município de Sapezal e dá outras providências. Coloco em discussão o projeto. Coloco em votação o projeto. Quem concordar, permaneça sentado, e quem discordar, levanta-se. Declaro aprovado por unanimidade em segundo turno o projeto de lei de número 021 de 2020. Leitura, discussão e votação do parecer das comissões competentes que propõem emenda aditiva ao projeto de lei de número 020 de 2020. Comissões, Legislação, Justiça e Redação Final, Finanças, Orçamento, Fiscalização e Obras, Serviços Públicos, Agroindústria, Comércio e Turismo. Projeto de Lei número 020, emenda autoriza o município a outorgar concessão para a exploração do serviço de administração
do terminal rodoviário municipal e da outras providências. Analisando o projeto de lei em tramitação, em seus aspectos constitucionais, legais e gramaticais, apresentamos emenda aditiva, amparados no artigo 94, parágrafo 4º do Regimento Interno da Câmara Municipal, conforme segue. Emenda aditiva, acréscimo no parágrafo 4º, no artigo 5º, relativo à previsão de reajuste referente à tabela de embarque, com a seguinte redação: artigo 5º, parágrafo 4º, será permitida a revisão anual de preços de tarifas, respeitando o princípio da modicidade, utilizando-se o mesmo índice da correção de unidade de referência fiscal de Sapezal, ou outro fator de correção, conforme definido em regulamento. 2. Acréscimo de parágrafo 4º, no artigo 9º, estipulando multa por descumprimento de determinação legal ou contratual, na seguinte redação: artigo 9º, parágrafo 4º, descumprimento da disposição do caput ou a execução da hipótese do parágrafo 2º acarretará à empresa o pagamento de multa conforme estipulado no edital de licitação e ou no contrato de concessão. 3. Nova redação do artigo 28 segue. Artigo 28. O Poder Executivo regulamentará a presente lei, o que for necessário, no prazo de 120 dias a partir de sua vigência, em remuneração dos artigos 28 e 29 para 29 e 30, respectivamente. Justificativa do relator. As modificações sugeridas no projeto de lei apresentado originalmente no Poder Executivo Municipal tem a finalidade de contemplar as observações constantes do parecer jurídico anexado ao projeto de lei, inserindo a matéria pertinente de acordo com os incisos número 1º e 2º acima, e adicionar a nova redação ao artigo 28, pois entendemos necessária a previsão de que o Executivo regulamente a lei dentro de certo período, visto que outras disposições deverão ser prescritas para o completo atendimento da Lei Federal 8.987 de 95, além da remuneração dos artigos 28 e 29, segundo o item 3 supra. O entendimento acima representado representa o posicionamento deste relator, que ao final subscreve, sujeitando-se à apreciação e aprovação dos pares componentes desta comissão, e também, da mesma forma, das outras comissões envolvidas e demais vereadores da Casa. Assim relatamos e assinamos. Sala da Sessão da Câmara Municipal de Sapezal, aos dias 27 de agosto do ano de 2020. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Márcio Jorge Bonifácio, relator. Rosiane Aparecida Francisco, presidente, com relator. Manuel Nascimento da Silva, membro, com relator. Comissão de Finanças e Orçamento, Rosiane Aparecida Francisco, relatora. Márcio Jorge Bonifácio, presidente, com a relatora. Francisco Erinaldo C. de Mello, membro, com a relatora.
Comissão de Obras, Serviços Públicos, Agroindústria, Comércio e Turismo. Manuel Nascimento da Silva, relator. Bárbara Bonjolo Saquete, presidente com o relator. Clóvis Jarqueschi, membro com o relator. Coloco em discussão o parecer. Com a palavra, o vereador Márcio. Boa noite a todos os colegas. Eu só quero justificar as emendas aditivas que essa comissão sugeriu a esse projeto. Penso que, primeiro, nós temos que assegurar que essa concessão seja todo pautado na Constituição. Tivemos um cuidado em relação ao acréscimo na tarifa de embarque. Eu penso que nós não podemos deixar isso à revelia. Eu acho que nós temos que tomar muito cuidado. Por isso, a sugestão de ser pautada no aumento da URS do nosso município. Penso também que nós não poderíamos deixar de assegurar no projeto que a empresa tem que cumprir com o seu contrato. Não cumprindo com o contrato, ela será penalizada de acordo com a legislação. Eu penso que nós não poderíamos deixar de assegurar que isso fosse cumprido no presente projeto de lei. Então, essas foram as sugestões que, após a comissão estudar, analisar, seguindo também o que foi sugerido pelo parecer jurídico desta casa, por isso dessas emendas aditivas no projeto. Obrigado. Coloco em votação o parecer. Quem concordar, permaneça sentado, e quem discordar, levanta-se. Declaro aprovado por unanimidade o parecer da comissão. Apreciação e votação em primeiro turno do projeto de lei de número 020 de 2020, que autoriza o município de Sapezal a outorgar a concessão para a exploração dos serviços de administração do terminal rodoviário municipal e da outras providências. Coloco em discussão o projeto. Coloco em votação o projeto. Quem concordar, permaneça sentado, e quem discordar, levanta-se. Declaro aprovado por unanimidade em primeiro turno o projeto de lei de número 020 de 2020, conforme o parecer. Encerrada a ordem do dia, eu deixo a palavra livre para as ponderações finais por um tempo máximo de 3 minutos. Bom, com a palavra a vereadora Bárbara. Boa noite a todos novamente. Eu só quero dizer umas palavras aqui, senhor presidente, que até agora eu não entendi por que vocês me boicotaram na tramitação do projeto de lei número 012/2017, sendo que as comissões competentes, o jurídico desta casa, deu acesso para a livre tramitação deste processo, tá? Até agora eu me questiono, por quê? Politicagem? Ano eleitoral? Não entendi ainda por que me boicotaram. Por que vocês não quiseram dar suas opiniões sobre esse projeto aqui, ao vivo, para todos ouvirem? Boa noite, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Manuel. Boa noite, senhor presidente, companheiros vereadores, todos os funcionários que estão aqui presentes. Senhor presidente, tenho eu vou completar 20 anos nessa Casa de Leis e nunca me aconteceu o que me aconteceu aí, ficar 2 ou 3 sessões fora, mas vocês sabem que não foi por o gosto do manevinho. Eu queria dizer para vocês que quando chegava o dia da sessão, parece que até doía no meu coração,
Mas quero dizer para vocês, colega vereador, que estou aqui junto, viu? Sem fanatismo, sem ódio, sem raiva. Vamos terminar o nosso mandato, porque esse trabalho aqui quem está aqui dentro, senhores vereadores, é um trabalho. Saiu daqui, nós somos amigos, companheiros, não tem nada que exista discussão de projeto, de qualquer outra coisa que tiver aqui, é um trabalho do vereador, do senador, do deputado federal e estadual. Mas, senhor presidente, o senhor sabe que eu não tive culpa, mas se Deus quiser, eu não vou pegar o coronavírus mais e não vou falhar nenhuma sessão. Obrigado, senhor presidente e colegas vereadores. Com a palavra, a vereadora Rose. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, população que nos acompanha. É só assim, mais um alerta em relação ao Covid. Hoje, mais uma vez, eu estive ao cemitério onde o seu Raimundo foi enterrado sem poder a família se despedir, sem ver, e as pessoas estão achando que está tudo certo. Esse final de semana o público estava lotado, as pessoas estão esquecendo que a doença existe, só vão entender quando, infelizmente, perder alguém muito próximo. Só para ter uma análise, parece que os números baixaram, mas os casos ativos ontem era 105, hoje é 122 ativos. Quer dizer, de ontem para hoje deu essa diferença e eu tenho certeza que nem foi notificado o tanto que teve. Então, assim, as pessoas infelizmente estão esquecendo que a doença existe, tá? A gente vai deixando, parece que está tudo muito fácil, muito simples, mas assim, é importante que todos tenham cuidado. Então, assim, vamos refletir um pouquinho e lembrar que a doença está aí, o Covid está aí e a gente pode perder alguém muito próximo. Meu boa noite. Boa noite, obrigado, Rose, pelas informações. A gente sabe que o Covid ainda está aí, a pandemia não terminou e muita gente, a gente percebe que muitas pessoas não estão tomando as medidas precauções. A gente vê muitas pessoas sem uso de máscaras e achando que está tudo resolvido a questão, mas a gente sabe que ainda nós estamos aí frente a essa pandemia. Quanto ao vereador Manuel, a gente sabe de toda a sua dedicação que você teve com esse poder legislativo nessa Câmara e a sua falha que você faltou nas sessões, a gente sabe que foi por uma questão de doença, o senhor contraiu o Covid e realmente tinha que ficar no isolamento, tinha que ficar em tratamento. Tá, a gente sabe do comprometimento e compromisso que o senhor teve em toda a sua trajetória aqui nesse Poder Legislativo. Bom, encerrada a ordem do dia e nada mais havendo a tratar, eu declaro encerrada essa sessão às 20h29. Salas das sessões da Câmara Municipal de Sapezal, aos 8 dias do mês de setembro do ano de 2020.